dia, 34º episódio, hoje com uma surpresa. Pois é, vocês vão saber já já quem foi que a gente chamou aqui para esse episódio. Antes disso, por favor, se inscreva, ative as notificações, curta, comente, compartilhe esse episódio para que ele possa chegar a mais e mais e mais pessoas. É um trabalho que a gente faz do Expandir, é um trabalho que não é só para o Expandir, é para todos vocês, empreendedores que estão nos assistindo, ouvindo as histórias contadas aqui, tendo insights, tá? Então é uma maneira de você nos ajudar a chegar a mais lugares. Sem mais delongas, hoje nós vamos falar aqui de esporte. Não que eu esteja na melhor condição física para isso, mas trouxe um convidado que está, beleza? Então, com vocês, o homem que corre, pedala e nada mais quilômetros em um dia do que a maioria de nós em um mês. Ex-atleta de atletismo, formado em educação física e especialista em triatlo pela Unicamp. Ele que já encarou 2 edições do temido Ironman e já está classificado para a 3ª edição, que será em novembro em Marbella, na Espanha. Ele não apenas treina atletas, ele foge a verdadeiros guerreiros do asfalto. Recebam hoje Celso Fernandes, o treinador que transforma suor em superação. É isso mesmo, Celso? Depois dessa entrada, eu não tenho mais o que falar. Poxa. Você tem muito o que falar aqui. Você vai contar aqui o segredo, meu amigo. Você vai trazer o segredo para a gente chegar aí, né, bem no final de uma prova, no final de um triatlon, né? Eu sei que triatlon, Ironman, principalmente, eu já falei isso para você. Sim. Para mim são heróis da vida real, né? Sim, perfeito. Porque, meu irmão, o cara fazer aquela loucura que vocês fazem lá, né, meu amigo? Eu não me vejo fazendo aquilo, apesar que eu fico, né, motivado, eu fico inspirado. Na verdade, eu acho que a palavra é essa, inspirado com o que vocês fazem, cara. É fantástico aquilo ali. Eu sempre falo que é sempre mais difícil para quem tá de fora do que a gente que tá vivendo, né? Claramente que para chegar nesse nível de competição, de rotina, de treinamento, houve vários ajustes na minha rotina, Sim. como qualquer coisa. Você falou de insights também aqui, que o Expandcast, ele funciona para que a gente tenha insights também. Então, Sim. a intenção hoje é trazer um pouco da minha vida, da minha rotina no esporte, para que as pessoas tenham esses insights, leve isso também para a vida profissional. Então é isso, eu acho que a palavra-chave, termo-chave é isso. Ter uma rotina organizada faz com que a gente deixe as coisas mais fluidas e consiga ter essa vida que eu consigo ter hoje, de treinamento, trabalho, cuidar de pessoas, e é isso. E não são poucas pessoas, né? A gente tá com uma turma boa aí. Você tem um time lá grande de atletas e assim, eu já acompanhei, já vi, eu fiz uma tentativa pessoal, né? E eu já falei pra você, eu quero voltar, eu quero fazer, eu preciso, na verdade. Eu nunca fui bom do cardio, né? Eu nunca fui bom de. E eu preciso. É um negócio que é bacana e como vocês fazem lá, né? Eu que sou totalmente leigo, né? Nunca dei uma carreira sequer, né? E como vocês levam de forma profissional. E já desmistifica, né? O pessoal muitas vezes deve confundir muito o que é assessoria esportiva, né? Acha que é aqueles treinos tradicional de academia ou de alguma coisa desse tipo. E na verdade não é, né? Totalmente diferente. E aí qual a grande diferença? E o que motivou você a seguir no caminho desse caminho mais técnico e levando a personalização, né? Dessa técnica para os demais? Saulo, eu sou um cara muito dinâmico, eu sou um cara que gosta de coisas diferentes, mas que tem um embasamento por trás disso. Sim. Não adianta só trazer coisas bonitas para enfeitar, né, o processo e não ter fundamento. Então, como você mesmo falou, eu fui em busca de uma especialização na Unicamp, hoje é a Universidade de Saúde que é referência no nosso país. Então, eu fui buscar da Nata algo que pudesse agregar ao nosso trabalho. Então, esse é um trabalho que eu venho desenvolvendo já há 8 anos, trouxe toda a minha bagagem, minha experiência de atleta, desde lá os meus 16 anos, quando eu comecei no atletismo, e sei que
quanto a parte técnica ela é fundamental para a evolução de qualquer pessoa. A gente tem um costume de falar qualquer atleta, né? Porque a gente lidar com pessoas que são atletas de fato da rotina, da vida, da família, do trabalho. Então, sim, você é um atleta, eu sou um atleta, quem está em casa assistindo agora é um atleta, quem está no carro ouvindo é um atleta. Então, a gente lidar dessa forma porque a gente quer lidar com a transformação pessoal da pessoa. E a partir do momento que você sai do sofá, você se levanta, vai fazer um exercício, você já é considerado um atleta. Eu agradeço, Celso, essa confirmação que você falou que eu sou um atleta, porque desde que Ronaldo Fenômeno voltou a jogar no Corinthians, sim, eu também posso ser considerado um atleta, né, pô? Com Né? certeza, com certeza. Então, Mas não. é mais ou menos isso, entendeu, pessoal? Pessoal, invejosos dirão que não, mas só os invejosos, Não, né? mas com certeza. Um atleta, assim, a gente sabe a dificuldade diária da nossa rotina, a gente considera isso na nossa rotina de treinamento, nos ajustes, no Sim, procedimento de prescrever o treino, porque a gente sim. sabe da dificuldade de todo mundo, né, dia a dia. E a grande questão é essa, a rotina é a chave, é a gente conseguir ajustar o treinamento com o que a vida real da pessoa ela nos fala. Tudo parte desse princípio. Com certeza, meu amigo. A corrida e o triatlo têm crescido bastante aí nos últimos anos. Você acredita que é uma tendência a longo prazo ou é uma moda passageira isso aí? Já pegando aí, eu sei que não é uma pergunta fácil, né? Já pegando, chegando com essa pergunta. Porque assim, eu vejo, né, que existe. Você chega na orla, dia de sábado, tá lá uma multidão de gente. Você hoje no Parque da Sementeira, né? Aqui, para quem tá em Aracaju, tá, pessoal? Parque da Sementeira, 13 de julho, Orla, né? São lugares que o pessoal se utiliza para fazer atividade. Você vê cheio de corredor, né? Corredores amadores, eu acho que dá para chamar assim, Sim, né? sim, sim. Minha esposa essa semana tá falando que Bel Marques, né? Tá trazendo uma competição, que ele tá. Então, assim, aí por isso que surge essa pergunta. Você acha que isso é uma tendência a longo prazo ou é uma moda passageira, Olha, a Celso? corrida, Saulo, ela já vem há um certo tempinho em evolução, em progressão. Acredito que ainda cresce muito, porque, por exemplo, a gente tem mais de 200 milhões de pessoas no Brasil todo e hoje pouco mais de 13 milhões, ainda é pouco, né? Vai dar em torno aí de 5% da quantidade de pessoas que correm no Brasil. É um número ainda, ou É seja, irrisório, né? Pensando assim, tem exato, tem um potencial muito grande de crescimento Sim. ainda. E corrida é qualidade de vida, resulta em saúde. Independente de você pensar em performance ou independente de ser um atleta amador que faz por prazer, por saúde, por qualidade de vida. Então, tem potencial de crescimento ainda. E o que eu vejo, Celso, que a corrida, por exemplo, você que malha, você precisa dos aparelhos da academia, a não ser que você faça calistenia na rua. Mas, enfim, levando pro lado tradicional, eu que faço jiu-jitsu, preciso de um tatame, né? Preciso de um parceiro de treino. O cara que faz boxe precisa de. E o corredor só precisa de um tênis, basicamente, né? Claro que dá para ter outros acessórios, dá para melhorar o conforto, melhorar o desempenho e tal, mas É mais sim, democrática. A corrida, é sim, muito mais é democrático, mais né? democrática, com certeza. É, com o tênis você já consegue praticar atividade. Claro que a gente sempre bate na tecla da questão de ter uma boa orientação para que você consiga realmente desempenhar uma boa evolução e não correr certos riscos. Então, eu quando eu comecei lá contigo, é um mundo que eu não Uhum, realmente eu não acompanhava, não entendia nada. Cara, existe uma infinidade de tênis, uma infinidade de que eu mesmo não sabia, perfeito, né? Inclusive perfeito, exato. você, isso aí é um diferencial, tá, pessoal? Você que, vou emagrecer, tal, ouve o coleguinha falar que vai correr, né? Diferente de fazer corrida, sair correndo, é totalmente diferente. Então, assim, Celso me indicou os tênis, né? O tênis adequado para mim, para o meu peso, para a função que eu ia exercer lá. Então, assim, eu tenho um problema de joelho, meu joelho é estourado. Eu tenho ligamento cruzado anterior e fissura no menisco. Mas eu nunca senti dor no joelho quando eu tava lá. Perfeito, perfeito. Beleza, fiquei pouco tempo, mas eu acredito que se fosse pra sentir, eu teria sentido. Sim, sim. Principalmente, eu acho que no início é até pior, né? Até porque eu vou dar um exemplo, Saulo, o que acontece, é comum acontecer, é normal. Muitas pessoas começam um treinamento de corrida, o que é que ela vai fazer? Primeira coisa que ela pensa é fazer um treinamento contínuo.
Ah, hoje eu vou sair para correr 3 quilômetros. Já que hoje eu consegui correr 3 quilômetros, amanhã eu vou tentar 5. E Vai. depois é natural isso acontecer. É a forma comum. Já na assessoria esportiva, a gente vai planejar isso de forma gradual, vai utilizar formas em que a ciência nos dá embasamento para que você possa evoluir sem precisar fazendo sempre treinamento contínuo, sempre o mesmo treino ou sempre pensando na distância. Então, Sim. você é o atleta, você vai executar. Eu sou o treinador e vou pensar por você. É mais ou menos por E aí. outra, você tem um know-how, né, Celso? Na minha área, pô, eu, né, posso falar o que é melhor, para aquele ambiente, o que é melhor utilizar, né, Exato, na área de exato. TI, enfim. Porque na hora de correr a gente não busca um especialista, a gente quer sair correndo. E sair Perfeito. correndo existe sérios riscos, né? A saúde, inclusive. O pessoal quer melhorar a saúde, mas não se preocupa com um fator que é procurar um especialista, Exato. né? A corrida ela é um remédio também, né, a atividade o exercício Sim. físico é um remédio também. Mas qualquer remédio que você tomar, ele pode trazer efeitos colaterais também se for tomado de Sim. forma indevida, Pô, então vai funcionar excelente dessa analogia, forma. exatamente. Né? Tem uma frase que diz que a diferença do veneno por remédio é a dosagem, né? Exato, Então perfeito. é sobre isso. A gente já falando aí do pessoal iniciante, quais são as principais dúvidas que os alunos trazem logo no início, quando inicia a jornada? Cara, são dúvidas básicas, a gente fica surpreendido com essa questão. Por exemplo, quem está começando no triatlon, né, tem dúvidas tão básicas, tipo, passar uma marcha, como é que eu faço para pedalar sobre a cadência certa? Então, na corrida, qual é o tênis ideal para eu começar? Dúvidas que nos surpreendem, que faz parte do nosso cotidiano de uma forma tão, grande, num volume tão grande, que quando chegar essas dúvidas, poxa, a gente tem que pensar como um aluno para saber exatamente quais são, as dúvidas que eles vão ter e o que a gente pode estar ensinando para ensinar o processo de evolução dele. Então, são dúvidas realmente básicas, como você falou: "Ah, qual é o tênis que eu vou utilizar? Como começar a correr? Quais são os exercícios adequados? Alongar antes é bom ou ruim?". Então, é esse tipo de coisa que a gente acaba esclarecendo e trazendo todo o nosso conhecimento para que as pessoas elas consigam fazer o exercício da forma certa. Ô Celso, quando eu comecei lá, eu falei, existe um mundo que eu não conhecia, né? Várias técnicas como respiração, postura, intensidade de treino, você já falou aqui de cadência, existe toda uma técnica por trás. Por Sim. isso que eu falei, diferente de correr, a diferença de correr e de sair correndo, né? Por que isso é tão importante e é pouco falado? Talvez por essa questão, eu acabei de falar, né, porque, por exemplo, a gente vai fazer um conteúdo e a gente precisa pensar exatamente como um iniciante. E aí como é que você faz para um cara que já tem 16 anos de treinamento, 20 anos de treinamento, ele fazer esse cara pensar como iniciante é muito difícil. Então o que é que a gente faz? Eh, a gente volta, dá um passo atrás, poxa, vamos pensar como é que o nosso iniciante, inclusive até para criar conteúdos da própria assessoria. A gente precisa pensar como iniciante, o que é que o cara precisa, né? Então aí, uma coisa que você falou, como respirar melhor? Alongar antes, depois, durante, e qual é o momento certo de alongar? Quais exercícios fazer? Então, eu preciso exatamente pensar como a pessoa que está iniciando. Vamos pensar, eu sou o João, quero melhorar minha qualidade de vida. O que é que o João precisa fazer? E é por aí. A gente ter ali o persona formado para que a gente saiba exatamente o que a gente vai passar para essa pessoa que está começando. Para o pessoal, cara, que inicia sem acompanhamento e acaba desmotivando, porque aí vem lesão, às vezes não consegue aumentar o desempenho, né? Se sente incapaz. Com a orientação da CF, certo? Ajuda essas pessoas a manterem a constância. Pronto, a primeira coisa é com relação à expectativa, né. Hoje um grande problema do mundo que a gente está vivendo é que a gente está vivendo um mundo imediatista.
A gente quer resultados mais rápidos, Sim. resultados imediatos. Cara, E é incrível você tá falando aí, eu vou levar para um outro, mas eu tava vendo hoje uma reportagem, o pessoal de Hollywood, eles estão estudando, né, o fato de diminuírem a, o tempo dos filmes por conta de justamente isso. Porque o mundo tá tão. E a baixa dos espectadores nos cinemas, eles fizeram pesquisa e se deram conta que é por conta disso, cara. Esse é justamente esse mundo muito imediato. A gente tá. Tudo tem no celular, tudo tem ali, né? É a geração do TikTok, né? Que Uhum, são vídeos rápidos e tudo. exato. Então é muito importante o que você tá falando. Como você tá antenado isso já na frente, né? Sim, sim. E aí o que acontece? A pessoa que acaba desistindo do treinamento, ou porque não alcançou o objetivo dela, ou porque se lesionou, ou porque é justamente porque muitas das vezes começa já criando uma expectativa muito grande sobre o esporte que vai demandar tempo para você conquistar. Vai demandar tempo para você construir. Isso não quer dizer que você não é capaz. E eu sempre falo, quando um atleta, por exemplo, nos procura na assessoria e pergunta, você falou antes de triatlo, né, sobre o boom do triatlo que está rolando e tal, e muita gente hoje procura a gente perguntando, já começa a assessoria, nunca treinou triatlo, perguntando, será que eu consigo fazer o Ironman no final do ano? Porra. E a minha explicação é sempre a mesma, cara, não é sobre capacidade, é sobre processo. Há quantos anos você é da área de TI? Há quanto tempo você vem construindo sua empresa? Não foi da noite para o dia, foi Não. uma construção. Então, não foi sobre sua E capacidade. até hoje, em alguns momentos, eu acabo achando que eu não sei tanto quanto deveria. Eu acho que isso acontece com todo mundo, né? Chega em Perfeito. alguns momentos e diz, poxa, bicho, será que eu não podia ter, né, focado um pouco mais nisso? Às vezes tem isso aí, Isso faz parte do processo. faz parte E do a gente processo. precisa passar pelo processo para Sim, ficar cada vez melhor, oferecer sim. um. Então, mesma coisa acontece no esporte. A gente precisa passar pelo processo, precisa evoluir. Isso é gradual. Demanda tempo também. E uma vez você me falou, né, Celso, nas nossas conversas, que eu achei muito interessante. Disse, cara, você pode até chegar no final do ano, ter capacidade de fazer um Ironman, um triatlo, o que for. Mas será que você vai fazer bem? Será que isso vai fazer bem para você? E não adianta você fazer, chegar no final todo quebrado e, entendeu? Bater lá e Não... voltar, né. O triatlon e a corrida de rua, mais o triatlon se fala nisso, mas eu vejo que a corrida de rua também hoje é lifestyle, é estilo de vida. Sim, Você precisa viver isso de verdade. Então, sim, a partir do momento que você coloca o tênis no pé e se diz corredor, você escolheu isso, foi você que escolheu, foi você sim, que optou. Então, as consequências daquilo ali é você quem vai arcar. sim, Então, mas até quando? Até quando você sim. quer isso? Será que vale a pena mesmo arriscar fazer uma maratona em 1 mês, 3 meses de treinamento? Chegar lá e não ser aquilo que você esperava, não ser a expectativa que você criou, não curtir a prova, eu sempre falo isso. Sim. Cara, precisa curtir, o processo Sentir tem que ser mais dor do leve. que. Exato, o processo precisa ser leve, mas para ser leve precisa treinar de forma adequada também. Sim. Não é do dia pra noite, né, Celso? Tem uma construção. A gente já falou de várias coisas aqui, Celso. Tem algum erro clássico de quem tenta começar por conta própria ou com essas planilhas que tem na internet? Tá cheio de planilha na internet, né? Existe um erro clássico aqui que você bateria o martelo? Eu acho que é muito relacionado à questão do volume, né, Saulo? De você, como eu falei inicialmente, vou sair para correr 5 quilômetros, vou sair para correr 6 quilômetros. Eu acho que esse é um erro comum. E muitas vezes, quando as pessoas chegam na assessoria, ela já passou por esse processo e já chegam lesionadas, já chegam machucadas. Isso é um erro e uma coisa que a gente precisa ficar atento a isso. A forma com a qual a gente começa. Um erro clássico, para resumir, ficar um exemplo bem legal, é achar que você precisa se preparar para entrar na assessoria. Boa! A assessoria é quem lhe Boa! prepara. Perfeito, Isso é perfeito, comum acontecer. perfeito. Não, eu vou correr algumas semanas aqui até chegar lá no céu pra fazer bonito lá, né? E lá não tem isso, né, cara? Não tem Exato. ninguém, ninguém fica olhando o treino do outro, ninguém fica. Muito pelo contrário, é uma motivação, né? Um passa Isso, pelo outro, dando uma isso, injeção ali perfeito. de ânimo e tal. Eu acho muito legal. Cara, eu achei muito legal. Tanto é que eu falei pra você, né? E os treinos, eles já são individuais, partindo desse princípio. A gente respeita cada indivíduo, sabe que cada um tem as suas Eu não necessidades, sei sua como é que rotina. você dá conta de tanta planilha, O cara tem cara. uma equipe boa, Cara, eu não sei como é que tem uma você. equipe Porque, meu boa. amigo, assim, não é só ali.
na hora da assessoria, Tô o aproveitando trabalho para não é fazer só. meu jabá da minha equipe. Sim, claro, claro, claro. Não, mas assim, não é só ali. Não é só que, não, eu pago assessoria, é barato, não é caro, não é um valor, né, é um valor muito acessível. E, cara, se você me perguntar, vale muito a pena. Vale muito a pena. Mas aí, e mesmo que fosse só naquele horário, né? Mas eu imagino, cara, o trabalho que isso dá no bastidor, né? Sim. Pra aprontar e deixar pronto todas as planilhas. E outra, você faz o acompanhamento também das pessoas, de como tá o treino, para quem tem o relógio, né? Já se conecta com o aplicativo já passa um panorama. Aquilo ali deve, meu amigo, O sistema ele é tecnológico, mas assim como toda tecnologia, precisa do trabalho humano ali também por perfeito, para trás. analisar, né? Exato, o Ou a feeling, né? tecnologia, ela colhe dados, mas só o Ajuda ser humano bastante. consegue transformar dados em informação, pô. Isso, perfeito, perfeito. Eu costumo dizer também à turma lá que o trabalho prático, ir lá montar a tenda, dar o copinho d'água, fazer um aquecimento, essa é a melhor parte. Pra gente é a parte mais fácil. Perfeito. A parte mais difícil e mais demorada e que demanda mais tempo é justamente essa, de Uhum. observar os dados. Ver o feedback dos alunos durante a semana, como ele se sentiu, o que foi que ele falou sobre o treino dele. Essa parte, sim, ela é mais demorada, tem uma demanda maior. Massa. Ô, Celso, o que torna a CF uma referência para corredores e atletas de corrida de endurance, né? Para que vocês não sabem, tá? Vou falar igual a Lucas aqui. Nós estamos aqui de frente com a lenda, entendeu? A CF você, pelo que eu sei, eu posso estar errado, mas você que começou isso tudo aqui em Aracaju, né? Você hoje, a CF se não for a maior, é uma das maiores assessorias. E por isso que me veio aí essa pergunta, né? O que torna a CF isso, É, tudo? assim, na verdade, outras assessorias começaram o processo um pouco antes, inclusive antes de ter a CF Assessoria. Eu trabalhei em outras assessorias também, mas hoje eu acho que o que nos torna um referencial na modalidade e no esporte são os resultados que a gente construiu. E esses resultados são baseados em tudo que eu conquistei como atleta. Então, para ser um bom treinador, eu acredito que precisa ter muito do feeling, de você sentir na Sim, pele o que o seu atleta vai passar. Eu acredito muito. total. E, além disso, Se o não era, conhecimento. se não era qualquer um que seria. E não é Sim, qualquer sim, um. exato. Existe uma coisa, né? E aí cada um leva para sua forma de pensar. Existe uma coisa chamada dom, né? E o dom, né? E você tem um dom para isso, né? E isso aí é inquestionável, né? Tanto é que você é chamado de a lenda, Gra- nada mais, nada menos por Lucas, entendeu? Que inclusive já teve aqui nesse podcast. É, como o domínio técnico e a experiência internacional influenciam na construção dos treinos hoje? Como é que o Celso, o triatleta, todas as experiências que você teve hoje, como é que isso influencia no treino de cada pessoa, mesmo do iniciante ao atleta já profissional que você assessora? Onde é que isso influencia? Eu acho que vai muito da parte dos insiders, né. Eu fui fazer o curso de especialização fora de Aracaju, fora do nosso ambiente, e de forma presencial, porque justamente eu queria saber o que estava acontecendo lá. Como é que faz? A gente sabe, São Paulo sempre foi referência no Brasil, em qualquer Sim, coisa. sim. E minha intenção é Tudo ir acontece além. em São Paulo, Sim, sim. Costumo dizer, São Paulo é um país, né, dentro do do Brasil. Brasil, exatamente. E minha intenção é ir além ainda. Preciso ver o que é que acontece lá fora para trazer para cá. Sei que são públicos diferentes, pessoas diferentes, perfil diferente, etnia, tudo diferente. Mas treinamento é sobre você testar resposta, efeito resposta, né? Ver o que acontece e ver a resposta desse acontecimento para que você vá além ou não, ou ajuste. Mas é preciso saber o que está acontecendo no mundo para que seja aplicado. Então, o que eu trago de fora, das provas que eu fui fazer fora, dos cursos que eu fui fazer também, é muito disso aí, de ter insights e trazer para o nosso público, para os nossos atletas, o que existe de melhor Brasil afora. Que top, cara, que top.
Eu vi quando você falou da sua equipe, né? Você fez você brincou aqui, mas eu senti que você tem vocês, a CF é uma família, né? Eu tive lá dentro, então é mais fácil de eu falar. Tá? Fale um pouco sobre a importância do time de treinadores e de personalização no acompanhamento. Como é que esse time de treinadores ajuda nessa personalização? O que a gente estava falando, voltando àquele assunto lá atrás, né? Os treinadores, eles são meus braços, né? Vamos dizer assim, porque vamos dizer que eu sou um povo, e aí eu preciso dos treinadores, porque eles, além de serem meus braços, eles também vão ser meus olhos, ver coisas que eu não vou enxergar. Hoje eu não tenho como ver treino por treino de mais de 300 atletas que a gente tem. Isso é impossível. Não dá. Não tem como. Então, a gente tem uma divisão, quantidade por treinadores, e eles vão conseguir enxergar isso. Eu tenho um planejamento. Eu sou o cara que fui buscar o conhecimento e eu faço questão de fazer parte dessa construção. Então, eu faço todo o planejamento, a prescrição do ano, de acordo com os objetivos dos nossos atletas, de acordo com o perfil, a gente separa os atletas por perfil também. E aí, os nossos treinadores, eles vão demandando para cada perfil ou para cada tipo de prova que foi escolhida naquele processo ali evolutivo. E aí os treinadores, eles vão observando semana a semana, nossas planilhas são semanais, o que dá mais trabalho, mas também nos aproxima mais do atleta. A gente acaba sabendo mais o que está acontecendo com eles. E eu Então, acredito que o seu resultado é muito por conta disso, né? Esse exato, cuidado a mais, exato, né, que exato, vocês têm. perfeito. Então, e aí os treinadores me ajudam nesse sentido. Eu não vou conseguir ver 300, mas junto com eles, com a equipe, a gente consegue dar conta de todo mundo. Me fala uma coisa, Celso. Hoje, dentro da assessoria, dentro do time lá, quantos por cento você tem ali de iniciantes e de atletas já mais experientes? Para a galera entender, que como a CF hoje trabalha, né? É legal você perguntar isso, Saulo, porque muita gente que ainda não conhece a CF tem uma visão de que a CF é uma assessoria elitizada no sentido de que a gente só treina atleta top. Sim. Isso é um equívoco, é um erro. Pelo contrário. Tá vendo aí? O resultado da CF é tão bom que leva ao ledo engano das pessoas acharem que só Então, treina super pelo contrário, a atleta. gente precisa muito de você que está começando. Você quer começar hoje? A gente quer você como atleta. Esse é o nosso perfil de atletas. Então, hoje eu posso dizer que basicamente 80% dos nossos atletas são iniciantes. São pessoas que estão Muita gente iniciando. iniciou há pouco tempo ou estão nesse processo, respeitando aquela lei também do trabalho a longo prazo, por isso que eu falo Sim. iniciante, porque ainda tem muito que aprender, tem muito que agregar, e as pessoas que estão ali competindo em um nível mais alto, disputando competições a nível nacionais, ou disputando vagas para mundiais, é um percentual mais baixo, é um percentual menor. Sim, sim. Eu notei, né, lá que assim tinha uma galera, assim, um vasto número de pessoas que estavam iniciando os seus treinos, né? O pessoal, inclusive, já performando até bem, né, para o tempo que estava lá, mas assim, bem iniciante, como você falou, e é processo, né? Não adianta o cara 1 ano ele querer ir disputar. Tem condição? Até tem, mas não é necessário, né? Dá para ganhar mais Lastro, quilometragem, exato, exatamente, mais exato. quilometragem ali, né, entendendo melhor, né, o seu corpo, entendendo melhor onde você pode chegar. Isso é muito visível quando você vai lá na CF, e depois a gente vai deixar aqui os locais para o pessoal, né, que está nos assistindo poder ir acompanhar, seja moradores aqui de Aracaju, seja o pessoal que está visitando a nossa cidade, né? Que pode ir lá, Até conhecer. fora, a gente treina gente fora. Tem gente na Austrália, tem gente fora do país, Portugal, enfim, tem Opa, vários opa, atletas lá. spoilers aqui, viu? Então, assim, é, você que é de fora, então, você também pode, né, ser assessorado pela CF. Só que aí eu acredito que já para o pessoal mais
experiente ou iniciante também, mesmo não estando presente? Iniciante também. Iniciante também? Iniciante Ah, também. então, A meu gente amigo. tem todo o processo A passo a passo de CF como. Além Fronteiras, senhoras e senhores. Pois é. É isso mesmo. E Saulo, assim, quando você fala que precisa de mais lastro, mais condicionamento, até experiência, né? Aquela mística de quando você vai para uma competição e não ganha a competição e ganha experiência, é muito válida. Experiência no esporte de endurance vale muito, com certeza. Vale bastante. É. Ô, Celso, mudando aqui um pouco de assunto, como é que você responde a pessoa que chega até você e diz assim: ah, não, assessoria é caro? Eu já falei aqui do preço acessível, já dei esses spoilers aqui, mas como é que você responde a pessoa? Primeiro eu faço uma analogia com ela. Certo, Vamos fazer uma diferenciação do que é valor e preço. perfeito, O que eu tenho aqui na assessoria a lhe oferecer é valor. E aí perfeito. eu falo de todos os benefícios que a minha assessoria tem e eu foco sempre no que a gente faz. A ideia é focar no nosso trabalho. E aí eu explico todo o processo da CF Assessoria. E aí depois eu falo para ela sobre o preço da CF Assessoria. E talvez ela entenda o porquê que o preço da CF Assessoria no conhecimento dela é caro. Mas talvez depois da nossa conversa ela vai entender, como você falou, é barato. Ah, é, pô. Eu não consigo entender isso, né? Porque pra mim, caro mesmo é não pagar assessoria e me lesionar. Pô, uma lesão simples você vai gastar quanto? Por mais que você tenha plano de saúde, precisa de fisioterapeuta, precisa de e tempo parado, né? Regressão em todo o treino. Talvez um Assim, psicólogo. talvez psicólogo, depender da lesão, sim, né? Porque você fica com medo, né? Depois pra voltar e, enfim. Ou até porque o processo ele acaba não sendo legal, porque ele afasta de algo que lhe faz bem. E Sim, para você lidar com isso, existe sim, isso sim. também. Não, existe um mundo aí de coisas. Então, assim, Total. pra minha cabeça, cara, não, né? Caro mesmo é não pagar assessoria. Eu acho que é mais caro. Pelas consequências, né? Sim, Sim, perfeito. pelas possibilidades, né? Ah, não, mas eu corro e nunca aconteceu nada. Cara, mas você só saiu pra correr, pô. Você não corre. Você não consegue nem imaginar o quanto você poderia estar melhor, performar mais, né? Ser menos desgastante, pô. Sim, Cara, sim. eu tive uma aula lá de vocês falando de passada, pô. Eu lá imaginava que precisava meu irmão, trabalhar a passada, Era cadência. só botar o tênis no pé e Era só correr. eu, na minha ignorância, achava, pô. Eu fiquei impressionado. Eu acho que eu nunca lhe falei sobre isso, mas, cara, aula de passada, como passar, como você pisar, como Aterrissagem. você até. Cara, eu digo, meu amigo, esse negócio é uma ciência, né? E eu achando que era só correr. Mas é isso, como eu lhe falei. Desde que eu penso por você, né? Eu, treinador, eu responsável por isso, você é o atleta, então você vai executar. E é por isso que uma maratona. Vou dar uma maratona, porque é o mais conhecido, né? A maratona é simples, mas não é fácil. É simples pelo fato que, meu, todo mundo sabe correr, né? Todo mundo, pelo menos, do pressuposto, todo mundo foi criança um dia e sabe correr, né? É... Obviamente que não tem nenhum comorbidade, né? Mas, no geral, sim. Todo mundo sabe correr. Mas não é por isso que você vai terminar uma maratona, Com certeza. né? Não mesmo. Por isso que eu falo que a maratona é simples, mas não é fácil. Não tem nada de fácil nisso. É muita técnica, muita coisa, muitas minúcias para que você chegue e performe bem, né? É, é um nível de. Lá no nosso aplicativo que a gente utiliza. Eu tô rindo aqui, eu conheço uma pessoa, eu não vou falar nomes, Tá. tá? Não Mas vamos comprometer não vamos ninguém. comprometer ninguém. Mas na academia, fazia academia e sempre corria na esteira. E aí um passava, elogiava, ó, tá bem, tal. Cara, você vai bem. Pô, você corre muito. Inventou de fazer uma meia maratona. Aqui, meu amigo, quase morre no final. Quase morre. E bom mesmo é o relato. Não, tô lá correndo, pô, corro na esteira. Aí o outro, e tem mais um detalhe. O outro chegou, o outro chegou e disse assim, ó, para antes você tem que comer muito carboidrato. Aí ele pediu uma pizza no dia anterior,
comeu só metade da pizza e disse, amanhã de manhã eu como o resto. Eita. Tá entendendo a diferença? Aí foi comer, foi correr. E aí chegou na corrida, Celso, e disse, daqui a pouco passou um senhorzinho por ele. Eu disse, não, não, aí não. E aí apertou o passo. Meu amigo chegou no final, foi bater hospital, velho. Foi bater hospital. Ele chegou, sabe aquela. Tem uma. Nas Olimpíadas tem uma imagem que é ícone, né? Da corredora que Sim, sim, chega no a final Suíça. cambaleando. Chegou daquele jeito, cara. Olha o risco que ele correu. A dosagem errada do remédio, né? Olha o risco que ele correu. O risco de vida, tá? É, exato, exato. Né? Eu tô rindo porque já tem muito tempo, já passou, né? Mas assim, cara, quando eu lembro, eu começo a. E aí onde tá? Caro é você não pagar a assessoria. E integridade física é a primeira coisa que a gente pensa, né? Segurança do atleta. No momento da prescrição do planejamento, a gente pensa ali, pô, é seguro? É isso que ele precisa? Realmente. Então, até na hora de orientar para fazer uma prova, tudo isso precisa ser pensado também. E aí já exemplifica a diferença, né, Celso, de valor com preço, né? Sim, 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 sim. É... A transformação ela vai muito além do investimento financeiro, né? E outra coisa, Saulo, você em um momento falou também de tornar as coisas mais simples, mais fluidas, né? Então, assim, muita gente, eu percebo que quando tá treinando sozinho e tal, treina muito, a gente usa uma gíria, no machado, treina muito na força, na base do vai na tora, vai de qualquer jeito, vai porque eu quero levar meu corpo, ele vai ter que ir. Então, não é bem assim. As coisas podem ser mais fáceis e você correr ainda melhor e você performar ainda mais. Existem estratégias para isso. É isso que eu quero mostrar para cada um de forma separada, respeitando cada Sim. indivíduo. Celso, existe algum caminho, tá? Para quem ainda está receoso, mas quer experimentar, ainda tem receio, não sabe se quer, mas ele quer experimentar. Ele tá nos ouvindo aqui e ele diz, pô, eu quero. Existe. Só marcar uma aula experimental com a gente é muito fácil, não tem. Então vamos aproveitar aqui, Celso, vamos aproveitar que a gente tá falando sobre isso e já vamos colocar aqui, tá? Todos os seus contatos, já a Siuk na edição vai colocar aqui embaixo. Show. Todos os seus contatos, fala aí. Telefone, locais, fica à vontade. Perfeito. Então vamos lá. Quiser conhecer nosso trabalho, primeiro, Instagram. Acesse, você vai conseguir ver tudo. @assessoria esportiva CF. Lá vocês têm acesso ao nosso WhatsApp. O número é 99925 4003. Repita aí, 99 79, né? Pra quem tá fora, né? perfeito, 799 799 9925 4003. Quando acessar esse número do WhatsApp, vocês vão falar com Emily, é nossa profissional de saúde. Emily é responsável por fazer nossa triagem. Emily é nutricionista, inclusive, e ela vai ser responsável por encaminhar cada atleta de acordo com o seu perfil para Top. cada coach. Ela já vai Top. fazer um primeiro estudo, você vai preencher um formulário. Top. Nesse formulário você já fala de limitações, você perguntou do caminho, né? Você já fala se houver uma limitação, eu tenho uma dor no joelho, eu tenho um problema na coluna, eu tenho uma dor de cabeça, você vai falar lá. E claramente que a gente vai respeitar essas informações na hora da elaboração do treino. Então não tem contraindicação, não tem idade, claramente a gente trabalha com jovens a partir de 14 anos, porque menos que isso é um trabalho totalmente diferenciado, diferente. Sim. Então, a idade, se chegar uma pessoa com 90 anos e íntegro para treinar, vai treinar também, não tem essa limitação. E é isso. Estão Então nossas redes vocês sociais. trabalham lá de jovem de 14 anos a jovem de 90. De 90 anos, exatamente. Tá certo. Inclusive, na Corrida Cidade Aracaju, É. tem um senhor chamado Seu Fiel, corredor antigo, todo mundo conhece, a longa data. 90 anos de idade e ele vai estar fazendo os 24 quilômetros. Inclusive, né? Domingo, sábado é domingo agora Sábado. que vai ter a corrida de São Cidade Cristóvão. Aracaju, sábado. Cidade de Isso aí, Aracaju, né? Isso. Saindo lá da cidade de São Cristóvão, né? Nossa Sim. antiga capital, vindo para Aracaju, nossa atual capital, e a corrida simboliza justamente essa troca de locais da capital, Como né? é que tá de São essa Cristóvão para preparação lá? Cara, a turma tá empolgada. Fizemos um treino aí há pouco mais de 10 dias.
Fizemos um treino saindo de São Cristóvão, com a distância menor, claro, que o dia da corrida. Pra não desgastar também o atleta, né? Exato, perfeito. E a turma compareceu, a gente botou mais de 150 atletas na pista, Porra! uma estrutura gigantesca, parecia o dia da prova já. E no dia da prova a gente vai ter ainda mais atletas participando, nem todo mundo pôde ir para o treino. E a expectativa alta, e o melhor de tudo é a gente perceber que a turma fazendo um treino bem difícil, todo Sim, mundo sorrindo, todo mundo alegre, e todo mundo satisfeito com os sim. resultados, contente. Isso é um retorno gratificante. E isso é performance, né? Isso é performance. Perfeito, Isso perfeito, é o ápice da performance, perfeito. né? Exato. Pô, cara, que massa. Quem quer assistir a prova, quais são os pontos, onde é que ela vai passar? Ó, existem muitos locais que você pode assistir a prova, desde São Cristóvão até Aracaju. A João Bebe Água é a parte mais importante, imponente da prova, vamos dizer, pelos desafios das ladeiras, né? A gente passa aí, eu costumo dizer, são 10 ladeiras de verdade. Quando eu falo isso, minha esposa em casa, que gosta muito da prova, ela só falta me esganar. Ela diz, são 15 ladeiras. Eles são alguns falsos planos, 10 ladeiras. A gente brinca muito com isso lá, 15 não, mas 10 mesmo de verdade. verdade, mas é isso. Então, a João Bebe Água é a parte mais imponente por conta da dificuldade das ladeiras, mas depois da Desembargador até a antiga Barão de Maruim, né, assim era Sim. chamada, Rua da Frente, todos os locais você consegue assistir, ver Ela atletas termina onde? passando. Termina hoje na Praça Fausto Cardoso, é, Hum, é onde fica a concentração, todas as assessorias, maior parte do público, e é onde você vê a chegada, que é a parte mais sim, emocionante. a parte com certeza. E vai iniciar que horas lá em São Cristóvão e tá previsto para começar os corredores a chegar aqui que horas mais ou menos? Sabe dizer? A prova tem 3 largadas, né, de 5 Sim. quilômetros, começa primeiro em torno das 3 da tarde, e tem a largada dos 10, a largada dos 24 quilômetros vai ser às 16 horas. Hum, Então, os primeiros atletas, eles costumam chegar em torno de 1h20, é aquela galera da elite que vive para isso, é a galera sim, que o trabalho deles é correr de verdade. sim. Então, eles devem chegar aí em torno de 1h20 até menos. Então se larga lá 16, 5h20, 5h20, antes das 6, né? 5 é. horas, vai para lá, Já fica que lá. já vai pegar Perfeito, os atletas, perfeito, né? perfeito. Chegando. Talvez não os primeiros a chegarem, porque já teve largada antes, né? Não sei se o pessoal. E se quiser ver o coach chegando, o treinador Celso Fernandes, depois de 5h30, mais ou menos, a gente vai estar chegando. Modesto esse homem, muito modesto. Vai a 5 que não vai perder. Vai na minha, vai na minha. Ele tá muito modesto aqui hoje. Então, Celso, pô, mas é muito bacana, cara. Você tá aqui, né? E nesse episódio dessa semana, já falando dessa corrida, que é uma corrida importante, é uma corrida que acontece há muitos anos já aqui, né? Sim, é a 30ª edição já, né? Pô, Já teve várias mudanças de percurso e tudo mais, sim, mas sempre com essa simbologia de vir para São Cristóvão para cá. sim. Mudou É uma no corrida sentido. muito tradicional, né? Sim, sim, bastante. E hoje está bem conhecida no Brasil. Hoje eu acho que é a maior do Nordeste, né? Em termos, são 10 mil inscritos na edição desse ano. Então, é bastante gente. Fomenta, pô, turismo, fomenta tudo, né, no nosso estado, né? E Aracaju tá na mira dessa galera lá de fora. A turma vem pra cá, para Aracaju, tem gostado. Esse ano Tem teve um visto. Ironman aqui, né, uma edição, né? Exato, exato. Vamos ter a segunda edição agora no final do ano, né? Ano passado a gente teve o primeiro Ironman 70.3. Turma gostou, tanto que a quantidade de inscritos praticamente dobrou para esse ano, né? Eu já me inscrevi quase no finalzinho, quase que. Mas ela tem que se Deu inscrever certo. logo, porque senão a turma tá com sede de fazer as provas aqui. Isso é bom, isso tá Não, com movimentando certeza, bastante. maravilhoso. Maravilhoso. Cara, é muito top. Eu acompanhei um pouco de perto, por estar perto de você, ali o Ironman, né? E foi, cara, muita gente inscrita. Foi uma festa, Que dia, foi né? lindo, foi lindo. Movimentou várias outras empresas, né? Não só quem trabalha com esporte, mas outras empresas patrocínio, criando lugares, né, para receber atletas, né? Foi muito legal. A gente teve aqui, né? A Jamila organizou também um Isso, local. perfeito.
Cara, foi muito bacana, pô. Eu acho que isso deu uma visibilidade ao trabalho de assessoria esportiva. É bom, não somente a CF, mas como todas as assessorias, elas estão tendo mais visibilidade por conta de ter empresas como o Ironman, de ter empresas como a empresa que vai organizar a Corrida Cidade Aracaju. Então, isso é importante. Não, Então, com certeza. Com certeza. Isso fomenta o esporte, isso fomenta a saúde, né? sim, sim, sim. Esporte é vida, Então, né? com certeza. Então, assim, é muito top, cara. É, Já teve caso de alunos que entraram com muitas dúvidas, entraram um pouco resistentes na CF e hoje eles viraram embaixadores, defensores da CF aí, né? Cara, acontece muito. Eu acho que na contratação do plano ali, a pessoa ainda entra com um pouco de dúvidas, né? Que realmente vai acontecer. Às vezes as dúvidas não é nem em relação à CF, mas em relação a ela. Eu costumo brincar, a gente faz um cálculo, né? Com a ajuda da plataforma, claro, e faz uma previsão de prova para Certo. cada atleta. E só para exemplificar isso que você está perguntando. E às vezes eu boto lá, você vai correr 10 quilômetros em tanto. Faz uma previsão. Previsão pode errar, pode acertar, tal, mas Sim, tem que estar próximo, não pode, sim, né? sim, sim. E o atleta disse: eu não consigo fazer isso, é impossível. Eu disse: se você não acredita em você, acredite no meu trabalho. Sim, E na maioria das vezes dá certo, o atleta vai lá e faz, dentro da sim. previsão. Mas claro que para chegar dentro da previsão ele precisa treinar, tem um processo, ele precisa cumprir. É porque, Celso, eu acho que as pessoas. E eu acho que o pessoal de casa já começou a entender isso aqui, né? Que tá nos assistindo. A CF não é apenas um time. Existe uma ciência por trás. Você foi buscar na Unicamp conhecimento, né? Quando você faz essa previsão, né? É muito bom isso aí, né? Você não acredita em você, acredita em mim. Porque você é um cientista da arte, da corrida, do triatlo, né? Da performance esportiva. Então, assim, isso é muito bom você falar. Porque não é um achismo, Exato, né? exato, tem um embasamento. Tem um embasamento técnico e científico por trás disso. Perfeito. Que a gente tem que falar isso aqui. Que não é um trabalho de, ah, não, Celso correu em muitas provas, então ele agora ensina. Não, 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 não é só isso. Não é porque ele correu, ele é atleta também, tá? Mas ele, né, ele tem assessoria esportiva, ele criou assessoria esportiva, ele faz acontecer isso porque ele é um cientista da área, ele é professor de educação física, ele foi buscar é, é, qualificação lá fora, né? E o fato dele ser atleta e atleta de alta performance, de Ironman e tudo mais, isso só ajuda e traz elementos que compõem, que ajudam a compor esses treinamentos. Tô falando alguma besteira, Celso? Não, não, até porque eu me sentia incapaz, eu achava pouco somente ser um atleta e somente ser formado em educação física. Mas só para não ficar meio estranho, não soar estranho essa questão que eu falei, somente ser professor da educação física, porque ser só professor não é pouco, para mim é Não, bastante. sim, Eu sim, visto muito a camisa da profissão e isso aí eu realmente dou assim, cara, o cara que escolhe ser professor da educação física, sim, como você falou no início, ele precisa ter jeito, ele precisa ter o dom. Ele sim, precisa sim, realmente saber onde ele está entrando. Então, assim, mas eu achava pouco ser formado. Então, eu sim. precisava ir além, buscar mais conhecimento e agregar mais alguma coisa no nosso trabalho, ao nosso trabalho, para que isso desse um feedback melhor, para que trouxesse um potencial melhor para os nossos atletas e pudesse gerar mais performance também. Eu sei que quanto mais conhecimento agregado ao meu feeling de atleta, aquilo que eu fui como atleta, eu sei que isso aí é um caminho que com certeza vai trazer bons resultados. Top, top. Depois de um tempo com assessoria, Celso, quais são as principais mudanças percebidas? Eu gosto sempre de falar de performance, Eu né? falo quando o atleta entra lá, né? Sim, Não sei se sim, ficou clara a perfeito. pergunta. Acho que minha pergunta ficou muito Perfeito, dúvida. perfeito. Quando a pessoa entra, depois de um tempo ali com vocês, quais são essas principais mudanças? Perfeito. Falo sempre de performance. Sim, Por que que eu falo sempre de performance? Porque as pessoas pensam que performance é o ápice do nível sim. da evolução. E não é, Saulo. As principais mudanças, essas primeiras mudanças que você consegue ver, às vezes são coisas que talvez você não dê a devida atenção, mas que são muito importantes para a nossa vida. Uma noite de sono melhor dormida,
mais energia para correr com seu filho, para brincar, para Tô participar da precisando, tô sua vida. precisando. Não é que eu esteja falando para você, Não, mas eu entendi o que você tá isso é dizendo. real, são Sim, são essas pequenas mudanças que a gente vai vendo, uma perda de peso, uma calça que não entrava, ela passa a entrar, mais qualidade de sono, uma pessoa que roncava muito quando dormia, passa a roncar menos. Tudo isso vai demandando, tudo isso vai acontecendo, isso é positivo, a melhoria da com saúde, para mim certeza. melhoria da saúde já é performance. Sim, sim, total, total. Você comentou sobre ganho de disposição, sono, produtividade e até autoestima, né? Porque quando você fala em perda de. Entrou numa calça que não cabia, pô, autoestima pura, pô. Há um tempo já não acontece isso lá em casa, comigo no caso, né? Só com minha esposa. É, isso acontece com frequência, Celso, lá na assessoria? Cara, sim, e é um processo que também ele é e precisa ser natural, Mas porque é uma coisa que não dura muito tempo para começar a aparecer, né? não, até porque, Saulo, eu vou dizer assim, ó, hoje se Claro que você depende de cada pessoa também, né? perfeito, Porque também não perfeito. é só correr, não é só atividade física, existe alimentação, existe outros fatores, A né? dedicação do próprio atleta, Sim, né. existe uma série de fatores. Mas eu, é assim, Ó, o fato de você começar uma atividade, isso já lhe traz alguns desses benefícios que a gente acabou de falar. Mas, em geral, a maioria quer saber mais do emagrecimento, né. Eu sempre digo: "Ó, vamos sim, esperar 4 semanas para você ver a primeira mudança", é o tempo mínimo. Em 12 semanas é o tempo real, é o que vale a pena você avaliar de verdade. Então, pense em você, o agora, eu vou falar assim uma medida, vou falar 70 quilos, você agora 70 quilos, e pense em você daqui a 12 semanas. É o que você tem agora e o que você pode chegar. É muito importante vislumbrar, ter esse comparativo também, sim, porque isso vai fazer você passar pelo processo e olhar lá para frente e dizer: "Ó, eu quero chegar ali no 65", vamos dizer, sim, né. sim. E estar sempre olhando para aquele objetivo e uma meta que seja palpável também é importante. A gente Claro, falou sobre a questão de expectativas, né, então tem que ter cuidado com a expectativa. Ah, é de 70 para 50, não vai ser do dia para noite, mas 5 quilos é possível em 12 sim, semanas. total. Então é muito dessas coisas, E mas sem muito sofrimento também. com Porque, planejamento, é, com ajuda, né, com programa adequado, perfeito. com Ozempic, ou não, Ozempic não, pô, corrida. E por que não, quem sabe, se for o Não, caso, se for brincando. necessário, Sim, sim, isso medicado se e for tal, prescrição, se for né, prescrito. com certeza. Agora é o Monjaro, né, agora é o É. queridinho da galera, né. Cara, eu tenho uma certa ressalva com esse tipo de tratamento, cara, né, só se de fato for necessário com prescrição. Eu acho que tem uma galera que usa de forma muito indiscriminada, né. É, Mas assim como também está acontecendo a questão, Saulo, da redução. E eu vejo que muita gente tem buscado a redução como uma forma de solução para realmente conseguir emagrecer, antes mesmo de ter o peso adequado para fazer a redução. sim, Então, eu acho que o uso indiscriminado acaba sendo em vários fatores, em várias coisas, não só no uso da sim, medicação ou da sim, suplementação, mas também no procedimento também. Isso aí é uma coisa que precisa ser analisado melhor, trabalhado melhor, e eu acho que o exercício físico pode ajudar, até porque é importante, falar sobre isso, que quando você vai fazer a redução, o próprio médico ele fala que você precisa começar a praticar exercício físico, porque depois do processo você precisa manter aquilo que você conquistou ali na redução. sim, Então, você passar a praticar exercício físico depois do procedimento é circunstancial, sim, é sim. fundamental. Na sua visão, qual o impacto na consistência, eh, no processo de evolução do atleta? Primeira coisa, melhoria da saúde e qualidade de vida, isso aí a gente não discute e a gente já falou muito sobre Sim, isso. sim, Depois, autoestima. Acho que esse é outro fator que a gente comentou que ele é muito importante. E, cara, no esporte, quando você, independente de qual seja seu pace, você saiu de 8 de pace, por exemplo, que é um relativamente alto, e você começa a correr a 7,50, isso acaba sendo um impacto já positivo é em uma muitos vitória, fa né. uma vitória. E é uma motivação. Então é um fator motivacional para você ir além. Então eu acho que isso é um impacto importante. E você saber comemorar pequenas conquistas. Seja grande ou pequena, saber comemorar. Porque se 10 segundos de melhora no seu pace não é uma conquista comemorável,
o que é que vai ser comemorável? E o que é que Sim, vai lhe fazer ir além? Então, sim. eu acho que esse é um impacto positivo, a questão da motivação, de você se manter fazendo porque você está tendo pequenas conquistas e sempre galgando um pouco mais. E acredito eu, né? Que, cara, você que é um campeão, você pode me dizer, né? Você que é um multicampeão aí, tem uma série de vitórias. Eu acho que assim, a primeira chegada, né, de uma prova, de uma maratona, de um Ironman, de um triatlo, é mais inesquecível do que qualquer outra vitória, não? Com certeza. É um momento. Com certeza você não vai esquecer desse dia. Né? É, com Eu acho que certeza. a primeira chegada, você diz assim, cara, eu consegui, eu acho que esse é inesquecível. Eu lembro exatamente quando eu fiz a minha primeira corrida, Cidade de Aracaju, com 17 anos, né? Depois de ter iniciado no atletismo, um ano depois de ter iniciado. Eu lembro quando eu fiz minha primeira prova de 70,3, que é uma distância de long no triatlon. Eu lembro quando eu fiz o meu primeiro Ironman da marca, quando eu consegui a primeira vaga para o Mundial. Então, são Sim. coisas que a gente não esquece. Sim. São coisas que vão ficar ali na mente. São Então, marcos, né, na exato, vida de qualquer exato, pessoa, exato, pô. exato. Seja um médico, seja um advogado, seja um contador, E eu tô falando isso aqui seja um agora. produtor de vídeo, É, né? perfeito. Inclusive tá precisando que chega aqui, pessoal. Chega aqui ofegante, inclusive, viu? Tá precisando, entendeu? Já comprou até um carrinho ali para não carregar mais os equipamentos, entendeu, Celso? Otimizando o serviço, né? Eu vou denunciando aqui, entendeu, Celso? Pois é, pessoal. Jaciuc aqui, bota aí, comentário aí embaixo aí, hashtag Jaciuc na CF, entendeu? Já vamos fazer uma pressão aqui, né, pra ver Aproveita se... e Emily vai estar assistindo esse vídeo, então já manda aí o formulário pra ele, Emily. Pronto, Emily, manda um formulário pra Jaciuc, né, pra ver se a gente melhora aqui a performance dele, né? Perfeito. É... Celso, existe uma diferença clara entre quem entrega 70 e quem entrega 100% do programa? Total, total. Muita diferença. Assim, Eu vou... traduz isso aí pra galera lá, Perfeito. É isso que eu tá? ia dizer. Vou traduzir isso num exemplo prático, né? Vamos pensar em um atleta que ele treina 3 vezes por semana. A gente fala muito dessa analogia de deixar a planilha verde, que é quando o atleta treina, a planilha fica verdinha, automático. O relógio já integra, já dá o resultado lá. Quando o atleta não treina, a planilha fica vermelha, porque ele não fez. Então, o próprio dispositivo, o aplicativo, ele já mostra isso. Certo. Para uma pessoa que A minha era precisa, só vermelha lá, meu Deus do céu, vai. teve seus bons momentos. Poucos, mas bons momentos. Então vamos lá, a pessoa que treina 3 vezes na semana, e a gente pensa nessas 3 vezes na semana, pensando no que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, Sim, fala. A gente precisa ter 150 minutos de atividade intensa, vigorosa, semanais. Ou seja, se a gente dividir em 3, 150 em 3, 50 minutos, 3 vezes na semana, 50 minutos. Então é a média do nosso treinamento ali na semana, principalmente para quem está iniciando. perfeito. E aí o que acontece? A pessoa ela não faz um dos treinos, só faz 2. Vai ficar um buraco. E aí o que poderia ser 3 passa a ser 2. Mas transformando isso em 4 semanas, que é um mês, o que seria 12 passa a ser 8. Ou seja, você perdeu aí 4 treinos dentro de um programa que seriam 12 e você fez apenas 8. Vai faltar bastante coisa na sua entrega. Então, Sim, o comprometimento de executar é como eu disse no início, eu vou pensar por você, mas eu preciso do seu comprometimento de aluno, atleta, para executar. Isso é um compromisso com o seu resultado. perfeito, perfeito. Que aí cada pessoa, somente a pessoa pode entregar, né? Não tem jeito. O treino ele já é pensado para você. Exato. Pessoal, chegando aqui nessa parte final, né? Já finalizando aqui, tem assunto aqui para um bocado de podcast, viu? Viu, Celso? Vai ter que voltar aqui, viu? Para quem tá ouvindo até agora, a gente já fez isso lá no meio do episódio, mas eu acho importante ressaltar aqui novamente, né? O pessoal que está se identificando, né? Com as dificuldades que você falou aqui. Qual o primeiro passo para começar lá com você? Perfeito. Acesse nossas redes sociais. Facilmente vocês vão conseguir conversar com o nossa profissional de saúde e
automaticamente, para conhecer a assessoria, vocês podem, sem compromisso nenhum, agendar um treinamento experimental, conhecer na prática como é que acontece a CF Assessoria. E eu gosto desse momento na prática, não é só uma estratégia de vendas, é uma estratégia para que você conheça realmente como é um processo de treinamento de uma assessoria esportiva. Eu acho que isso faz muita diferença. A diferença do treinar corrida e sair correndo. Vai por Perfeito. aí. Pessoal, a gente tá chegando aqui ao final. O Celso já deixou aqui todos os contatos que você poderia, né, para você poder entrar em contato. Recomendo, né? Você que não tem contato com esse ambiente, com esse nunca passou, né, por esse tipo de treinamento, por favor, vamos lá, né? Primeiramente seguir a CF, né? Ele já falou aqui, @assessoria esportiva CF. E, pessoal, entre em contato, faça uma avaliação personalizada. São vários pontos que ele tem aqui na cidade. Só que você tem que saber o dia, né? Mas tem dias que está na 13 de julho, Sementeira, Orla, enfim. Tem aí, você consegue fazer isso, tá? Perto da sua casa. Nos horários também começa às 5 da manhã, né? Isso, a gente tem 2 turnos de horário, tem 5 da manhã, né, de 5 às 7 da manhã, e das 18 às 20, de segunda a quinta, né, praticamente todos os dias da semana, Exatamente. além do sábado. E tem um sábado também. Então, assim, pessoal, é uma experiência. Por mais que você não dê continuidade, por mais que você perceba que não, mas é uma experiência. Vai lá fazer uma vez e vocês depois me digam, comentem, falam para mim, tá, o que vocês acharam. Porque, assim, de fato, é uma experiência. Viver essa experiência pode mudar, inclusive, sua vida, né? Com certeza. Pode ser algo que você esteja precisando nesse momento, né? E você, de fato, seja lá, né? Comece a ser um atleta da própria CF. E, para quem chegou até aqui, também, pessoal, o Expandicast é uma iniciativa do Expandir, tá? Conheçam, venham conhecer o Expandir. Por favor, também inscreva-se, ative as notificações, curta, comente, compartilhe, leve esse episódio para mais pessoas, para que pessoas possam conhecer não só o Celso, treinador, mas um empresário, Celso, que transformou a assessoria esportiva em uma oportunidade de mercado, né? Hoje ele tem uma empresa que é muito bem sucedida, tá? Aqui localmente, certo? Então, assim, e inclusive é um empresário, obviamente, que está no Expandir Network, já é um membro aqui, né, de longa data, né? E, enfim, ele se reúne aqui no grupo das quartas-feiras, já fez a apresentação, foi host aí da nossa reunião por 2 vezes, um cara que tem o dom da oratória, dá palestra também, né, Celso? De vez em quando. É chamado, né? É convocado aí para umas palestras. Mas perfeito, quando chama a gente tá sempre pronto para oportunidade. É um cara aí que ele... a sua última palestra foi qual assunto, Celso? A última que eu fiz, eu falei justamente sobre produtividade no trabalho e o exercício físico. A gente fez um paralelo, uma relação sobre isso. Perguntando aqui, Celso, já estava quase que encerrado, mas voltando aqui. Para quem tem uma grande empresa, tá nos assistindo aí, tá? E quer fazer ali um convênio com a CF, para poder que os funcionários dele possam, né, aumentar. Com certeza, cara, você fazer isso vai aumentar a produtividade, vai diminuir os atestados da sua empresa, Sim. Entendeu? Então, assim, é um investimento que não necessariamente você precisa fazer. O seu funcionário precisa conhecer, né? E você pode levar Celso lá para dentro da sua empresa para dar uma palestra. Você tem também convênio, Celso, com o pessoal? Sim. A gente faz algumas parcerias, né? Convênio. Sim. E claramente fazendo esse contato, a gente também faz esse trabalho, fazer a palestra, porque precisa primeiramente educar, né, as pessoas, precisa levar a orientação e aí depois levar o benefício também, para que eles possam se sentir atraídos. Então, pessoal, fica aqui esse episódio, tá bom? Então, até mais. Lembre-se, toda quarta-feira sai um novo episódio aqui no Expandicast, preparado exatamente para vocês.